Meu amor, a gente precisa falar sobre codependência. Pois é, porque você que está me assistindo agora provavelmente tem muitos traços de codependência. Pode ser que você seja codependente em algum nível e não se sinta uma pessoa com uma síndrome rara, com um transtorno, porque as pesquisas comprovam que praticamente todos nós vamos ter ou temos comportamentos codependentes agora ou em algum momento ou relação das nossas vidas. Isso tem muito a ver na forma como a gente aprendeu o que é amor, como a gente foi educado, como a gente criou a vinculação com os nossos primeiros afetos, os cuidadores, e como a gente foi criando com os amigos, com os primeiros namorados, com o trabalho e por aí vai. O codependente é aquela pessoa que quer muito ser amada pelo outro, pelo que ele faz, sabe? É a pessoa que se esfola para dar conta das suas necessidades porque ela te ama. E aí, quem nunca ouviu quando era criança uma mãe ou uma avó falar: mas eu me sacrifiquei por vocês, ou depois de tudo que eu fiz por vocês. Aliás, você já guarda essa frase do depois de tudo que eu fiz por você, porque eu vou explicar como essa aparente demonstração de amor, na verdade, é uma destruição do amor, do seu amor relacional e do seu amor próprio. Ou outro exemplo, a gente ainda é criança e escuta: seja uma boa menina, arruma a mesa do almoço. Aí você vai, arruma a mesa do almoço, recebe elogios, beijos, e já pequenininha você entende que você é amada porque você fez algo e não porque você é algo. Essa é a questão central da codependência. Enquanto o dependente depende de alguém para que ele se sinta amado, porque ele é inseguro, ele é insuficiente, aí ele precisa da validação externa, o codependente depende que alguém dependa dele para que ele se sinta amado. Sabe aquela pessoa que quer dar conta de tudo, que quer resolver a situação, que quer arrumar o currículo do namorado no LinkedIn, que quer organizar as férias, já fazer as compras, antecipar o jantar, porque não custa nada, aí você monta o cardápio, você faz de coração, eu gosto. Aí no paralelo, para as amigas você fala: até porque se eu não fizer, ele também não faz, né? Eu chego em casa, não tem jantar. Mas talvez a pessoa não faça, não organiza a viagem, não aprende a mexer no app do banco, a comprar as coisas do jantar, porque você faz. Você antecipa as necessidades dela. Você tá criando a relação assim e você gosta de dar conta de tudo, mesmo que esteja se esfolando. Porque você se sente amada, você sente que a pessoa precisa de você. Vocês sabem que eu tô estudando psicanálise, tô fazendo formação. E essa relação da gente se sentir amado porque está fazendo algo pelo outro tem uma explicação psicanalítica, tem uma explicação neurocientífica que eu vou trazer aqui nesse vídeo. E nesse semestre específico da minha formação de psicanálise, a gente está estudando Melanie Klein, Winnicott Freud e a formação do sujeito. E todos eles reforçam como a gente se entende como pessoa a partir desse contato com os nossos primeiros cuidadores. A Melanie Klein tem um conceito interessante que é o seio bom e o seio mau. Então o bebê, quando ele tá ali nos primeiros meses de vida e ele vê aquela mãe, aquele seio que vem alimentá-lo, para ele aquilo é a mãe boa, né? O seio bom, que tá lá disponível, acolhendo ele, acalentando, matando a fome. O seio mau é o seio que é o símbolo da frustração. Então a mãe que não tava lá, ou ele teve que chorar muito até ela vir, ou ela largou ele para fazer outra coisa. E quando a gente é criança, a gente não entende que são duas partes da mesma pessoa, ainda bebê. A gente entende que tem essa pessoa totalmente boa, o seio bom e o seio mau. E aí o que você faz para tentar retomar o bom? Alguma coisa. Você chora, você ri, você faz bagunça porque daí a mãe ri com você. E aí você vai aprendendo que se você fizer algo, você vai ser amado. A maioria de nós cresceu em famílias disfuncionais. Famílias que desmereceram a gente, que em algum momento tiveram pais ausentes, que também tiveram problemas psicológicos, problemas com vícios, onde a gente não teve esse amor e esse seio bom o tempo todo. E aí a gente teve que aprender a se virar, a ser a criança legal, a que fazia piada, a que era muito inteligente e não dava trabalho. Você viveu essas coisas?
aí você fazia alguma coisa para ser amado. É uma loucura, porque muitos de nós somos codependentes porque a gente aprendeu assim. E quanto mais a gente fazia, mais a gente era elogiado. E aí você diz que faz por amor, mas você tá refém, porque você se sente abandonado, você se sente frustrado quando a pessoa não tá lá. E aí a gente vai criando uma série de fantasmas internos. Essa pessoa vai me largar, vai preferir outra pessoa que faça melhor do que eu. E aí a gente vai aprendendo a fazer mais. E além disso, principalmente nós mulheres, aprendemos muito que cuidado é amor, né? Então você cuida como forma de demonstrar afeto, mesmo que você esteja descuidando de você. E daí você ouve tudo isso e fala, Carol, mas eu tô sendo generoso, altruísta, num momento onde todo mundo só pensa no próprio umbigo, isso é legal. Isso não é legal, porque você, passa por cima de você, e 2, esse seu aparente foco no bem-estar do outro, na verdade é um movimento narcísico que traz uma manipulação, porque você quer se fazer necessário para a pessoa precisar de você. E já que ela precisa de você, ela não vai embora. Então você diz que você está fazendo pelo outro, mas você está fazendo por você. Você entende como as relações amorosas são complexas, as relações humanas são complexas, e é muito importante a gente desconstruir esse lugar da vítima versus o algoz. Porque muita gente fala sobre dependência afetiva e se identifica como um dependente emocional e daí a gente acha que o outro é um sacana. Mas o que eu quero que vocês entendam é que tanto na dependência como na codependência, a raiz é a mesma: insegurança, baixa autoestima e medo de abandono. A pessoa que é dependente é como se ela falasse, por favor, cuida de mim porque sozinho eu não vou conseguir. E o codependente é como se ele dissesse, por favor, deixa eu cuidar de você para você precisar de mim, porque sozinho eu não vou conseguir. São pessoas que nas duas configurações se relacionam mal consigo mesmas e assim se relacionam mal com o outro. Isso tem muito a ver com essa sensação de insuficiência, sabe? Nos 2 pontos. Eu trabalhei muito isso na minha análise para sair desse lugar. Tem uma aula só sobre como trabalhar essa sensação de insuficiência no Resgate do Eu, que é o meu curso sobre amor próprio, que tá na plataforma amorespossíveis.love. Esse curso tá na descrição aqui do vídeo. E o que é interessante a gente pensar, né, é que no codependente, esse fazer também tem a ver com essa sensação de insuficiência. Quer dizer, só ser eu não tá bom. Eu preciso fazer algo. Aí eu brinco que parece que a gente tá sempre num palco dos solteiros Got Talent e você tem que fazer o melhor jantar, levar pra melhor viagem, puxar o melhor papo. Você também tá frágil. Vocês entendem como tanto dependente como codependente são 2 pessoas frágeis tentando lidar com as fragilidades de formas disfuncionais? Isso ajuda a gente a humanizar as relações e aprender a ter outros mecanismos para reconstruir os afetos. Eu tenho trabalhado muito o amor através de 3 pilares, quem me segue aqui há um tempo sabe disso, porque eu entendo que o amor, ele só é possível se a gente trabalha o amor próprio, as redes de afeto e o par romântico de uma forma integrada. Eu tô falando aqui para vocês que tudo isso vem dessa sensação de insuficiência e insegurança, que tá muito ligado ao amor próprio, mas que a gente se vê e se percebe a partir do outro, que tá ligado às redes de afeto, e acaba tendo essas relações disfuncionais com os nossos parceiros românticos e também com os pais, com os amigos, com os cuidadores. A gente tem que reconstruir esses vínculos. Tem até um outro curso que eu falo isso, que chama Amores Sólidos, onde eu trago só ferramentas de conexão emocional para você aprofundar e curar essas relações. Sair dessa codependência, do controle, da ansiedade por agradar e dar conta de tudo e começar a poder ser você. Tem uma aula que é só pra gente desconstruir o funcionário do mês do amor. Eu já vou trazer alguns pontos aqui nesse vídeo, mas se você quiser saber mais, o link para os 2 cursos tá na descrição do vídeo. Vou adorar ter você como aluno. Mas mergulhando aqui na codependência para ver se você se identifica com esses traços e aí a gente começa a desconstruir eles. Eu quero que você entenda que para o codependente, amar é satisfazer as necessidades do outro e não as próprias. É como se a regulação e a felicidade, o amor partisse do outro e não de mim. Então você efetivamente fica feliz quando as pessoas estão felizes com você.
E aí tem um estudo do Dr. Edward Tronick, da Universidade de Harvard, que ele criou um experimento que chamava Mãe com Rosto Imóvel, que era exatamente uma mãe que não demonstrava nenhum sorrisinho, nenhum afeto, nenhum amor para esses bebês e crianças pequenas. E você vai vendo como as pessoas vão ficando, os bebês vão ficando desconcertados de não ter esse reforço positivo. É isso que acontece com a gente na infância e na vida adulta. Bom, e se a criança nasceu nesse universo, ela acaba virando uma criança frenética, que sofre de apego ansioso, inclusive tem um vídeo só sobre teoria do apego aqui, e que tá voltando para aquele vínculo traumático, onde ela foi abandonada, onde os pais eram omissos, e tentando virar aqui um grande bobo da corte das relações, e na verdade ela tá viciada em sentir sensações químicas ligadas a esse abandono. Então assim, ela teve um amor interrompido, ficou com esse trauma parado e ao invés de tratar o trauma, ela fica aqui querendo fazer para compensar aquela relação. Então pra gente desfazer esse nó, esse looping emocional de um fazer que se esfola, eu trouxe aqui 12 pontos, 12 traços e características de um codependente para você perceber se você tá nessa dinâmica de relação e pra gente já começar a desconstruir eles juntos aqui. O primeiro ponto é você ser um people pleaser, ou o que eu chamo de funcionário do mês do amor. Eu já fui total essa pessoa desde criança, porque de novo, o codependente pode ser assim com os amigos, e eu era criancinha que surtava. Quando as amigas vinham em casa, eu queria transformar o sábado num grande parque de diversões. Quando eu ia pra casa delas, a gente não fazia nada demais, via TV, brincava de boneca, fazia bolo. Mas na minha casa eu falava, pai, a gente tem que fazer uma coisa incrível, tem que ser muito maravilhoso. Parece que eu queria compensar, porque só ser eu não era suficiente. E aí a gente leva essa lógica para todas as relações. Você é o funcionário que fica até de madrugada para fazer mais, você é a paquera que escolhe um lugar incrível, que busca os melhores papos, que faz uma playlist que tem que ser sexy, sedutora, mais cult. E isso gera uma ansiedade gigante, porque você vai sacrificando as suas próprias necessidades, você vai sempre tendo que fazer camadas e vai ficando refém dessa dinâmica. Porque, afinal de contas, isso leva a gente pro segundo ponto, é que se você é codependente, você se coloca num lugar de super-homem, super-mulher, como se você fosse um cuidador plus. O codependente é a pessoa que vai te salvar, que vai resolver teu perrengue, é aquela amiga que você fala, ai, tô com uma dorzinha de cabeça, ela já tem todos os remédios na necessaire, já te dá o contato de 2 médicos, já marca a consulta pra você, o plano de saúde já vê como você faz o reembolso, é a que mexe no seu currículo, já põe no LinkedIn, já fala que ligou pra 3 pessoas que trabalham no negócio correlato com você, que resolve tudo, sabe? Que monta a lista de compras, o cardápio, que já resolveu o jantar, ela faz tudo. Gente, é ótimo alguém que resolva a sua vida? A princípio até pode ser, então no começo você fala que delícia, mas depois você às vezes se sente atropelado e você que é codependente obviamente se sente sobrecarregado, porque você vai fazendo, passando por cima das suas necessidades e fica com muita dificuldade de dizer não, de não dar conta das coisas, de deixar a pessoa fazer do jeito dela, porque você quer que saia perfeito, né? E o seu valor depende da validação do outro, do elogio do outro, de você ser necessário pro outro. E esse comportamento é muito perigoso porque sem perceber, você infantiliza e limita a pessoa, como se ela não fosse capaz de resolver sozinha as compras, de mexer no currículo, de marcar 3 cafés para agitar a carreira dela. Tudo bem, talvez ela até tenha dificuldade, mas amar também é confiar na capacidade do outro de se desenvolver. Mas um outro ponto comum do codependente é a necessidade de controle. Pois é, eu sou uma codependente em reabilitação e você começa a perceber que os codependentes fazem essas coisas porque elas querem que as coisas saiam do jeito delas. Ela prefere que o jantar saia do jeito dela, que a viagem tenha o roteiro dela, que o namorado mande as mensagens no ritmo dela. Eu, por exemplo, tinha um amigo
que tinha um namorado que não sabia mexer no Uber, e aí ele pediu o Uber pro namorado, sempre, toda vez que o cara queria pegar um Uber. Gente, minha avó tem 96 anos e ela sabe mexer no Uber. Ele podia só sentar e ensinar pro cara mexer no Uber, mas enquanto ele tivesse que pedir todos os Ubers pro cara fazer todos os trajetos da cidade, ele controlava para onde ele estava indo, os lugares, a hora que ele ia voltar. Quer dizer, é cuidado ou é controle? Você entende como isso acaba violando os limites da pessoa? E todo esse cuidado, na verdade, tem a ver com você dizer como as coisas têm que ser, que é uma forma de manipulação. E aí, de novo, se atrofia a capacidade do outro, porque se você resolve o tempo todo, a pessoa não precisa aprender sozinha, e aí ela tá dependente de você. Eu tinha um namorado que sempre ele dirigia na estrada, e aí ele foi falando que eu dirigia mal, eu fui ficando com medo de dirigir na estrada, e aí eu dependia dele para viajar. Acontece que uma hora esse namoro acaba e eu precisei de anos de terapia e coragem para voltar a dirigir sozinha. Não é uma relação legal. Ele fala, não me importo, não, eu dirijo. Começa assim, depois a manipulação é, você não é tão boa. Aí se você se relaciona com uma pessoa que é dependente, que é insegura, ela acha que não é tão boa, você se faz necessário e você tá ali, refém de levar ela para todos os lugares, numa relação que não vai levar vocês dois para lugar nenhum. Um outro ponto importante da gente começar a prestar atenção nesses nossos traços de codependência é criar esse discurso de nós dois contra o mundo. Porque nessas de querer controlar e se fazer presente, um outro comportamento muito comum é você ser aquele parceiro que sempre dá razão pro seu namorado ou pra sua namorada. Então ele voltou do trabalho bravo, falou que o chefe chamou a atenção dele, você fala, mas esse seu chefe é um babaca. Aquele amigo cancelou a viagem de última hora, você já coloca uma lenha na fogueira, mas esse amigo também não dá pra contar, ele é um enrolado e a mulher dele também, né, é meio complicada. O codependente acha que mostrar amor pro parceiro é entrar nessa lógica do só eu te entendo. E nessas, você, de novo, infantiliza o outro, porque você acha que o outro não vai poder dar conta com o fato de que talvez o chefe tenha razão e ele pisou na bola. Então você fica aqui, né, nessa redoma. Não, você é o melhor filho, o melhor funcionário, o melhor amigo. Eles que são os malditos. E ao colocar os outros como malditos, você, de uma certa forma, coloca a sua relação de afeto num outro patamar. De novo, ninguém te entende como eu. Somos nós dois contra o mundo. A pessoa tem sempre razão. E que relação é essa? Se você sempre vai ter que absolver o outro para ele te amar. E se você tá sempre tendo que afastar e minar os outros vínculos de afeto dessa pessoa para que eles não compitam com você. Não é um amor saudável, né? É importante a gente perceber que quando a gente tá nesse estado de codependência, a gente diz que tá sendo legal, mas na verdade você tá diminuindo a sua própria ansiedade através da utilidade. Muitos codependentes são resistentes ao tratamento porque eles dizem que estão sendo legais, que estão sendo gentis, que eles fazem de coração. Presta atenção se você não tá aliviando a sua ansiedade ocupando o tempo. Tem um livro que eu amo, que é um livro da Virginia Woolf, que chama Mrs. Dalloway. E ela era assim, serviu, ia fazendo coisas, fazendo festas para juntar as pessoas. E uma hora um amigo dela fala para ela, ai, Mrs. Dalloway, sempre dando festas para evitar o silêncio. A gente tem medo de sustentar o silêncio nas nossas relações, de que esse silêncio signifique que o vínculo não é forte, de que a pessoa vai abandonar a gente. E aí eu cito Ana Sui, psicanalista que eu amo, que tem um livro que chama A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. O amor são duas solidões compartilhadas, é um amor com silêncio. Mas esse silêncio é muito desconfortável, porque quando a gente tá nesse padrão codependente, a gente vira obsessivo. É uma obsessão de antecipar as necessidades do outro. De novo, é meio funcionário padrão, né? Então, assim, a pessoa talvez esteja cansada hoje porque tem aquela reunião que você já sabe que vai ser importante. Então, você já enche a banheira, você já compra o vinho bom, você já preparou o jantar. E talvez ela quisesse descer e comer uma pizza na pizza da esquina. Talvez ela quisesse beber com os amigos do trabalho. Mas você já criou toda aquela coisa, porque você tem que entender o que está acontecendo com a pessoa sem perguntar, para prever possíveis problemas, para já resolver esses problemas, para mostrar como você ama ela. Talvez esses problemas nem existam, talvez ela queira resolver de outra forma. Isso não significa que ela gosta menos de você.
Talvez ela significa só que depois dessa reunião do trabalho ela quer beber com os amigos e não com você. Mas fica esse lugar, tá vendo? Uma preocupação que não vira diálogo e que vai te sufocando e sufocando a pessoa. Um outro ponto muito comum no codependente é a dificuldade de colocar limites e desagradar. Porque se você entende que você está sendo amado pelo que você faz, se você deixar de fazer, vai perder pontos nesse amor. E aí a gente começa a se autoexplorar e depois reclama do outro, né? Eu fiz agora um curso sobre como estabelecer limites, trabalhar o trauma e criar vínculos com a Ediane Ribeiro, que é uma psicóloga que eu amo. E tinha uma das participantes que falou, mas é porque só eu faço as coisas na casa, e se eu não faço, meu marido não faz, então é melhor eu fazer. Qual é o seu limite? Então deixa a louça na pia, ele vai aprender a lavar. Se você não quer, de novo, não ir para a sua ginástica, que você só vai 2 vezes por semana para organizar a casa, vá na sua ginástica. A gente tem medo de que os nossos limites limitem o amor. E na verdade a gente tem que pensar os limites, a Ediane fez essa analogia, eu acho linda, que o limite é como borda. Se a gente não coloca as bordas, as coisas transbordam, vão embora. É o copo. É ficar o líquido aqui possível, senão você joga aqui, cai tudo no chão. Colocar limites, desagradar, falar hoje eu não posso, hoje eu não quero, eu discordo. É um ato de amor. Amor a você e amor ao outro. Porque você também dá espaço para ele poder discordar, não estar presente. Mas aí a gente tem que trabalhar um outro ponto que é difícil para o codependente, que é a comunicação. A comunicação é sempre disfuncional, porque a gente não quer desagradar. E como você acha que você é uma pessoa, você é a melhor amiga, a funcionária padrão, a namorada que faz não sei o quê, muitas vezes você nem sabe o que você quer, o que você é, quais são os seus limites. A gente tem medo de ser sincero porque a gente não quer incomodar outra pessoa, a gente não quer que a pessoa se decepcione com a gente. Mas a gente é assim. A gente é falível, a gente discorda, a gente não pode. Só que quanto mais confuso a gente for, quanto mais a gente quiser evitar os conflitos, mais a gente vai se calar, tentar manipular e minar essa relação. Minar de um jeito muito doído e muito sofrido, porque você entra numa lógica de meus ombros carregam todo o peso do mundo. Tem um peso do mundo maior do que realmente é. E você tá escolhendo que pese tanto. Porque você se colocou nesse modo salvador, você se sente responsável por todos os sentimentos e problemas da pessoa. E aí você toma pra si responsabilidades que não são suas. Você se hiperresponsabiliza pela pessoa. Se ela tá em crise no trabalho, esse problema não é seu. Se a pessoa não ficou feliz, não necessariamente a culpa é sua. Mas às vezes a pessoa volta com a cara mais fechada do trabalho e aí você já fica. Será que eu falei demais de manhã? Será que eu falei de menos? Será que eu deveria ter saído com as minhas amigas e dado um tempo pra ele porque eu sei que ele tá com aquela questão do trabalho? Às vezes não é sobre você. Olha como é um movimento narcísico. E como é um movimento narcísico que a gente acha que é sobre a gente, um comportamento muito comum do codependente é ficar na relação pra sempre. A relação já acabou, já tá desgastada, mas você acha que se você se esforçar mais, que depende de você, isso vai mudar. Quantas vezes você já ficou assim e não mudou nada? Você só se machucou mais. E é tão difícil, às vezes, a gente aceitar que uma relação acabou, ou a gente aceitar que os nossos limites são incompatíveis com os limites do outro, porque o final da relação reforça a ideia de que a gente é insuficiente, de que a gente mais uma vez foi abandonado. Isso leva a gente para o próximo ponto, que é estar eternamente sendo injustiçado. Lembra que eu falei no começo do vídeo a frase da avó de depois de tudo que eu fiz por você, é assim que você me trata? É assim. O codependente fala isso. Depois de tudo que eu fiz por essa pessoa, ela não foi capaz de me agradecer. Depois de tudo que eu fiz por essa pessoa, ela falou que não quer mais namorar. Você fez por quê? Porque você queria? Ou porque você queria que a pessoa fosse dependente de você e não te abandonasse nunca? Isso é manipulação. É claro que você pode ficar triste, frustrado, que acabou a relação. Mas parte do nosso processo de desenvolvimento afetivo é desenvolver a autorresponsabilidade. Você pode fazer pelo outro. É maravilhoso você ser gentil, você negociar, você abrir mão de uma coisa porque outra coisa do outro é importante.
Mas presta atenção à recorrência. Se você tá dando muito, muito mais do que você pode, se tá sendo penoso para você, se você tá deixando para trás suas necessidades, se você tem medo de falar das suas necessidades, isso não é um relacionamento saudável. E a gente pode mudar isso. Você talvez esteja se sentindo o último dos apaixonados porque você tá querendo fazer ao invés de ser. E você não tá deixando o outro só ser ele. Ser ele sem você resolver tudo. Confia no vínculo. Trazendo um outro conceito psicanalítico, é importante a gente perceber que quando a gente está nessa chave da injustiça, a gente está dentro do que a psicanálise chama de mecanismo paranoide, que é você coloca todo o mal no outro, transforma esse objeto num vilão, num fantasma, sabe, assim, um objeto fantasmagórico, ao invés de ter que lidar com o seu sentimento, com o seu mal-estar e processar tudo isso. E aí você enche a boca para falar que ninguém aprofunda, que as pessoas não querem nada com nada, ao invés de pensar, como eu posso mudar a lógica das minhas relações? Para de levar tudo pro pessoal. A gente tem que entender que a decisão do outro não é um desmerecimento a você. Que ela vai resolver as coisas do trabalho dela como ela quiser. Que se ela preferir desabafar com um amigo, ou se ela acordar e não quiser bater papo, não é uma rusga na relação de vocês dois. Ela tá querendo ficar quieta. E você pode ficar quieta um pouco. É difícil, é desconfortável, mas é treino. É possível. Presta atenção. Se você não tá criando os seus próprios monstros, as suas prisões autoimpostas, essas rotinas desgastantes emocionalmente. Se você reclama que você faz tudo, mas você segue fazendo tudo, tá na hora de mudar. Ah, mas não vai dar certo. Você vai ver que vai. Deixa os pratinhos caírem e as coisas vão se reajeitar. Alguém vai fazer. Faz só o seu trabalho, não faz o da equipe inteira. E aí, o último ponto que eu queria trazer, que é pouco óbvio e muito importante de ser pensado, é que uma das principais características do codependente é a dificuldade com a intimidade. Gente, eu levei isso pro divã. Porque no discurso, o que a gente fala? Mas eu tô fazendo tudo por todos, eu sou o coração transbordante, eu quero amar, criar vínculos. Mas se você quer cuidar, no fundo, você tem muito medo do tal silêncio, do tal vazio, porque quando você não fizer nada, a pessoa vai ver quem você é. E como a gente não se acha bom o suficiente, como a gente acha que não basta ser, a gente precisa fazer. E aí a gente se esconde no fazer. Não existe intimidade quando a gente está tratando o amor como produção. Amor é um pouco de acaso, de silêncio, de desencontro. Dá medo, né? Mas é possível. É possível, mas a gente vai ter que ter coragem para lidar com emoções dolorosas que vão vir desse comportamento. Que é lidar com a nossa ansiedade, com medo de ser julgado, de ser rejeitado, de ser abandonado, com essa sensação constante de estar cometendo erros, de ser um fracasso e daí de ficar preso nessa sina de ficar sozinho. O conceito da codependência surgiu há mais de 40 anos a partir do estudo das pessoas que acompanhavam os dependentes químicos. E aí, os psicólogos que cuidavam desses grupos, né, então, por exemplo, do AA, começaram a perceber que os cuidadores também precisavam ser cuidados. Porque, de uma certa forma, eles mantinham aquelas pessoas na dependência química para eles serem necessários. Então, aqui trazendo a analogia do próprio programa de rehab, é um programa, é uma reabilitação, sair dessa dependência, sair dessa vinculação viciada em ter que resolver. E de novo, eu trabalho o amor de forma integrada porque a gente vai ter que trabalhar essa nova relação nas nossas amizades, com a nossa família, no nosso trabalho. A gente vai ter que encontrar novas dinâmicas de vinculação. Se você é a pessoa que tem sempre a bolsa de remédios, sai um dia sem. Revisa os seus modos de funcionamento. Não dê conta de tudo. Não queira ser o funcionário padrão. Deixa a pessoa aprender a mexer no aplicativo, a fazer as coisas do jeito dela. Ah, mas não vai estar tão limpo? Tudo bem. Deixa a casa ficar um pouco menos limpa no dia que ela limpar.
não organiza o jantar. É claro que nada disso vem sem angústias, mas a cada pequeno movimento de menos fazer e mais ser, mais você vai percebendo a força do vínculo. A Ediane Ribeiro falou uma coisa linda no workshop dela, que ao invés de se conectar com a necessidade do outro, se conecte com a sua necessidade e com o outro. Não parte da necessidade do outro. Ah, mas ele precisa que eu organize a festa. Ele precisa de muito carinho e atenção e que eu esteja aqui 8 horas da noite. Quais são as suas necessidades? Talvez a sua necessidade seja ficar um pouco quieta, seja dar mais atenção para sua família. E aí você não vai estar 8 horas da noite. E você vai validar isso, contar para o outro e se conectar com o outro. Como a gente pode se conectar a partir da minha validação das minhas necessidades? Se pergunta, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo pelo outro? Estou passando por cima de mim? Tá pesado? Dá pra gente ajustar. É um processo, mas se a gente fizer esse movimento de reconexão com os nossos desejos, com os nossos limites, isso vai ficando mais possível. A gente não sabe quais são os nossos desejos e limites. Dá medo de a hora que você não tiver que cuidar da vida inteira do outro, do LinkedIn, do celular, da casa, vem o vazio. O que você faz com o seu vazio? A gente vai ter que se reconhecer, assumir responsabilidade pela gente, validar as nossas dores, canalizar essa energia que está toda para o outro um pouco para a gente. Parar de cuidar do outro e se ocupar de si. É desafiador, mas cuidar de você não é descuidar do outro. É poder estar lá mais inteira, mais presente e menos servil. Espero que a gente possa ter amores mais possíveis e menos codependentes. Conta comigo para essa jornada.